Furiosa faz Estrada da Fúria ficar melhor ainda, se é que é possível. Uma jovem é sequestrada por um bando de motociclistas e agora precisará ser resgatada, mas essa tentativa gera consequências e ela terá que viver com seus inimigos para proteger o local de onde vem, que inclusive é um paraíso. Essa é a sinopse de Furiosa, uma saga Mad Max, filme que se passa antes do Mad Max de 2015 e aprofunda um pouco mais a vida dessa coadjuvante que é tão boa que virou protagonista. Anya Taylor-Joy faz a personagem principal, a Lila Brown também, porque faz a Furiosa pequenininha, né, mais nova, por um bom tempo no filme, inclusive. E temos o Chris Hemsworth como vilão e o George Miller, um imortal do cinema, de volta aqui como diretor e roteirista. Dessa vez, que bom, a gente não precisou esperar 30 anos, só 10. Olha, é importante dizer que não é bom estar comparando um filme para analisar o outro, sabe? Só que esse daqui pede. A direção clama por isso em estética, ideia, referências e até nos créditos de maneira literal. Como era de se esperar, a ação de Furiosa é simplesmente acachapante. São muitas cenas, pouca enrolação, o filme vai direto ao ponto e diz, olha, sou um filme de ação. Ele quase que escreve isso em tela. Fim. Porque a gente está diante de um filme de gênero, daqueles que pega o manual da ação, segue, arrisca e ainda adiciona alguns tópicos a esse manual para que os outros sigam. É bom que se diga, porém, que esse filme adiciona bem menos tópicos a esse manual do que o Estrada da Fúria. E eu até diria também do que o segundo Mad Max. Mas tá bem acima do primeiro e do terceiro principalmente. É irretocável quando pensa-se Furiosa friamente. Não só friamente, mas por si só também. Mas também as amarras ainda assim são visíveis. Parece que o filme não pode ser maior do que é. Parece que as cenas estão sendo contidas para caber num filme que se reduz por ser um antecessor do ponto de vista de tempo de outro filme. O que não faz sentido, o próprio filme ele tenta romper com isso. Na existência de uma história com H maiúsculo, como a da Furiosa e como a daquele universo, né, naquele contexto, vários clímaxes são possíveis. O próprio filme fala, estamos em um mundo de guerras, tem essa guerra, depois aquela guerra, uma guerra atrás da outra. Vivemos, portanto, numa grande guerra desde sempre. Vai dizer pro cara que lutou a outra guerra que essa é maior ou é menor? Vai dizer pra quem tava apanhando que a guerra dele é pequena? Não é um clímax. Esse é o grande ponto. Então a história pode ter vários, entendeu? E eu diria até que se o filme sustenta a presença de uma grande guerra aqui na sua trama, como de fato faz, seria necessário tentar ser mais avassalador do que o Estrada da Fúria. Eu tô dizendo tentar, perceba o verbo, tá? Ninguém sairia perdendo. Se não fosse, que não fosse porque tem amarras, mas porque não conseguiu, digamos assim, entendeu? E aí, partindo desse ponto que eu falei agora, minha crítica ela precisa ser olhada da seguinte maneira. Eu gosto de pensar Furiosa, mesmo que reduzido e segurado, como um filme cheio de predicados, mas que melhora consideravelmente o seu antecessor, porque a dependência é tamanha que não tem como olhar um filme sem olhar para o outro. Então eu vou seguir por esse caminho, e nele eu defendo que é bom demais perceber a profundidade que a personagem ganha. Essa profundidade inclusive justifica por que aquela personagem lá no filme de 2015 é tão impactante. O que o George Miller tinha na cabeça, ou veio a ter, não importa, mas como o George Miller vê essa personagem, justifica esse protagonismo tão impactante, tão forte, tão avassalador dela. E aí, a partir desse viés, a ação absurda que a gente viu na sua jornada de fuga do Immortan Joe é amplamente ampliada. Amplamente ampliada é estranho, mas é isso mesmo. Via de regra, também é interessante perceber como a Furiosa ela foi forjada pela fuga, né? Ela sempre esteve fugindo. É isso que ela faz de melhor. Assim como o Max, naquele mundo, também sempre esteve fugindo dos mortos e dos vivos, como ele mesmo fala. Fugindo e sobrevivendo. Desde o começo da sua jornada, Furiosa nos faz pensar como é estar presa em um mundo que definitivamente não era para ser o seu mundo. Não devia ser a sua realidade. A sua origem é outra, vem do paraíso. As suas vivências também deveriam ser. É como quem diz assim, olha para uma pessoa inocente no meio de uma guerra e diz, cara, não era pra você estar aqui, né? Mas você tá porque alguém resolveu fazer guerra com a sua realidade. Então a Furiosa é esse ser que perde toda a inocência porque alguém resolveu ferrar tudo. Aí estar nessa jornada faz ela criar uma persona que não pode chorar com os joelhos na areia, até que chega o momento de realmente poder fazer isso. Afinal, lágrimas têm gosto e não se pode dar esse gosto ao inimigo. Nessa investigação de origem, sua mão mecânica fica mais evidente agora, é a representação dessa jovem que perde a essência e a inocência, mas deixa uma semente para quem sabe voltar a atuar a favor de si um dia. Ou seja, olha como esse filme serve muito bem para debater Estrada da Fúria com mais profundidade ainda do que a gente já fez até agora.
O gênero de ação salta mais do que o drama aqui em Furiosa, isso é bem evidente, mas ainda assim é interessante ver como o filme ele consegue construir a próxima situação com maestria. As situações são praticamente iguais, mas um elemento sequer, uma besteirinha, faz a nova situação parecer completamente diferente e muito empolgante de um jeito novo a cada nova grande sequência. George Miller parece um guitarrista que sabe poucos acordes, mas compõe grandes canções. Ele trabalha e retrabalha tantos elementos concentrados num canto só que é impressionante perceber que ainda há inventividade a ser explorada e a impressão é que ainda tem mais. O homem é um gênio e Furiosa mostra novas formas de explorar o nonsense desse mundo, sendo inclusive o filme mais debochado de todos aqui de Mad Max, mesmo estando em uma das histórias mais densas contadas até agora. Tirando a do primeiro filme, que é bem dramática. Olhando pra ação, há uma dinâmica que só para sustentar que apesar de todo o show visual, a gente ainda tem uma história sendo contada de alguém, de uma pessoa. Fora isso, só correria, entrecortes agressivos e um ritmo que o cinema de ação precisa reverenciar. George Miller coloca novamente em um filme seu uma vontade incessante de fazer aquele deserto ser o que não é por essência. Cheio, lotado, barulhento, zoadento, perigoso, uma confusão. Afinal, o deserto é só o deserto, né? Nada tá acontecendo. Não para George Miller. Em cima disso, eu preciso dizer que o filme é mais artificial do que o anterior. Mas esse daqui, olhando para o roteiro, parece uma fábula da Furiosa. Estão tentando contar a respeito de um mito, o que fica bem claro ao final do filme e também fica bem claro por conta da capitulação, né? São 5 capítulos aqui ao longo dessas 2 horas e meia. Então, de verdade, essa artificialidade eu ignoro, independente de quem vê o primeiro. A solução para resolver a artificialidade ou se realmente a artificialidade vem resolver essa questão do roteiro. Não me importa. E em cima disso também eu gosto muito da Anya Taylor-Joy nesse papel. Dela e da Alayla Brown. A Anya consegue ser uma jovem oprimida, mas que parece guardar um monstro de vingança no seu olhar. E a Layla, que vive a Furiosa bem novinha, faz a mesma coisa, só que mais imatura, mais agoniada, ela é mais bruta logo de cara. Anya parece se segurar, mas ainda guardar o ódio que a Layla mostrava rapidamente. Anya tem a capacidade de falar mais em como olha para o que está à sua frente do que pelo texto em si. Ela não precisa do texto. E isso é impressionante, tanto que mal tem texto. As tais 30 falas que todos falaram, ela fala com o olho. Ver seu rosto e a sua dedicação é jamais esquecer porque estamos naquela história. Jamais. Chris Hemsworth, quando faz personagens debochados, atinge para mim o seu melhor. Vi de Caça-Fantasmas e em alguns momentos ali também do Thor. Aqui em Furiosa, o seu personagem é essencialmente caricato e também debochado, o que parece confortável pro ator, mas quando precisa de um pouco mais, é quando eu já não percebo tanto conforto assim. O embate final é frio em grande parte por conta disso, e talvez também pelo medo do roteiro em assumir um destino, em cravar um fato, o que corrobora com aquela ideia de que ele está contando uma construção de um mito. Mesmo assim, há de se dizer que o roteiro é truncado demais. A capitulação esconde as passagens de tempo, tirando essa missão da montagem, para mim fica menos elegante. A solução deixa o filme inclusive mais cansativo, porque a repetição da estrutura fica aparente. Por 2 vezes gera a sensação de estarmos começando a nos acostumar com um contexto, e aí vem um corte nos pedindo para agora entender um novo contexto. Calma, filme. Ei, psiu, calma. De um lado é bom, porque fica uma sensação em aberto o tempo inteiro, o que pode ser engajante. Por outro lado, o filme ele parece ter alguns solavancos, e por isso é menos fluido. O fio narrativo é mais cheio de curvas sinuosas, digamos assim. E eu acho que isso não combina tanto com a franquia Mad Max, que é mais episódica, super autocontida, tem um começo, meio e fim super bem definido. Esse filme, com as quebras, né, dentro da narrativa, fica tentando construir mais essa ideia de universo, que até funciona, porque traz várias percepções que não tivemos até então, mas perde esse lado episódico que eu não sei se combina tanto com Mad Max. Mas tudo bem, o título é Furiosa e não Mad Max, então por esse motivo dá pra deixar passar. Digamos que sejam novos mapas para um criador incansável explorar.
Furiosa, tanto direção como o filme em si, são outra aula de cinema de gênero. Mas também tem áreas de uma aula repetida ou de uma aula que o professor se segura porque não chegou ainda o seu assunto preferido. George Miller, ele ama tanto Mad Max de 2015 que não permitiu Furiosa sequer chegar perto. É quase um pai definindo limites pro filho. Olha, nesses livros aqui você não pode tocar. Eu também amo Estrada da Fúria, e por isso eu consigo aceitar que tudo que virá depois dele tenderá a ser menor. E se for do mesmo universo, deverá servir a ele e não o contrário. Eu até olho para Mad Max 2 de maneira diferente, e esse filme é gigante dentro da minha existência enquanto crítico de cinema. Sendo assim, no fim das contas, Furiosa é um grande serviço sim para a franquia, mas não chega a ser tão grande quanto o ápice dessa franquia. E é bom que se diga, ser mediano nesse contexto ainda é ser gigante se comparado a outros contextos. Estrada da Fúria apresentou tanta coisa nova, tantos elementos, que é até injustiça colocar Furiosa frente a frente. Mas eu coloquei porque o mundo é injusto. Inclusive esse do Mad Max aí. É isso, gente. Muito obrigado por chegar até o final desse vídeo. Agora eu vou te pedir um like e também a sua inscrição no canal. Esse canal ele tem vídeos curtos, médios, longos, análises, críticas, ensaios, tem de tudo. Inclusive na descrição eu vou deixar um ensaio relacionando o Mad Max 2 com o Mad Max Estrada da Fúria, que eu acho que você pode gostar. A gente se vê numa outra oportunidade. Um forte abraço em vocês e tchau.